Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho mostrar as 10 melhores leituras do ano de 2023. Eu primeiro vou mostrar a sequência da 10ª até a primeira, falar um pouco sobre cada um dos livros e depois eu vou fazer algumas estatísticas com vocês das minhas leituras, a quantidade de livros lidos, livros por nacionalidade, por gênero literário e por aí vai. Para todos os livros que houver vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Vou deixar também o link para que você possa encontrar cada um dos livros na Amazon, comprando através dos links da Amazon, sejam esses livros, sejam quaisquer outros produtos. Você colabora para que o canal continue existindo, funcionando em 2024 e além. Em 10º lugar, eu coloco um livro que foi uma surpresa muito boa. Porque ele chegou para mim como um publi editorial. O escritor, confiando no meu trabalho, contratou o meu serviço de publi editorial para que eu pudesse fazer uma resenha crítica do livro e expô-la em vídeo. E eu não só gostei do livro, como eu amei, me tornei um entusiasta, e depois de um ano inteiro de leituras, ele chega aqui na 10ª posição, como uma das minhas melhores leituras do ano. Falo aqui de A Virada de Tia Anastácia, do Antônio Sampaio Doria. Gente, este é um livro que procura recriar o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas no mundo contemporâneo, e tratar especificamente da questão do racismo da Emília, principalmente, em relação à tia Anastácia. E o Antônio Sampaio Doria faz isso de uma forma tão eficaz, tão convincente, que você se sente lendo um livro escrito pelo Monteiro Lobato. Ele consegue emular um pouco até do estilo. E se o Monteiro Lobato escrevesse na contemporaneidade, muito provavelmente ele ia se valer daquele tipo de situação, daquele tipo de enquadramento que só o mundo moderno permite. E nesse meio todo ele enfoca o racismo desferido contra a tia Anastácia, mas de um modo a tornar a tia Anastácia uma protagonista da sua própria história. Não há ninguém aqui defendendo ou falando em nome da tia Anastácia. Mas tudo isso de uma forma extremamente orgânica e que conta para a solução final com um dado elementar que está na própria obra do Monteiro Lobato, que é o que torna talvez a tia Anastácia tão empoderada, tão grandiosa ao final. E é interessantíssimo que o Antônio Sampaio Doria tenha prestado atenção nesse dado, porque ele estava lá desde sempre, a gente nunca presta atenção nele, e talvez o fato de a gente nunca prestar atenção nele já seja um indicativo do racismo que habita em nós também e às vezes nem percebemos. Falando assim, parece tudo muito didático, muito militante, mas na verdade é tudo isso, mas dentro de uma ótima história. De uma história envolvente, empolgante, que te faz rir, te faz ficar emocionado. Enfim, uma história completa. Tem um vídeo inteiro sobre esse livro no canal. Deem esse livro de presente para as crianças. Adultos, leiam este livro porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é como estar de novo no universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, preservando tudo aquilo que ele tem de bom e criticando e levando para um outro nível de solução aquilo que não era tão bom. Em 10º lugar, A Virada de Tia Anastácia, do Antônio Sampaio Doria. Em 9º lugar, eu trago Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano, o livro com o qual eu inaugurei o projeto Poesia Agora aqui no canal. Vocês já sabem da minha história com esse livro, de como eu, abrindo o pacote que a Companhia das Letras havia me enviado, comecei a ler os poemas dele sentado no chão e não consegui parar de ler, de como depois eu inaugurei o projeto Poesia Agora com ele, fiz um vídeo de 50 minutos comentando poema a poema. E aqui, gente, a Bruna Mitrano, ela alia uma vida muito difícil, contada através dos versos, com um cuidado e com uma inteligência para a forma que torna os seus poemas muito mais do que um conteúdo interessante, um registro documental de algo relevante. Torna isso verdadeira e grande poesia. Ela consegue ter o sangue frio de, mesmo tendo vivências as mais difíceis,
contá-las e não contá-las de qualquer jeito, mas com o refinamento da forma, de modo que a forma eleva essas experiências a um outro patamar e as registra de uma forma memorável, porque é isso que a boa forma na poesia faz, com que o poema, com que aquele conteúdo seja memorável, sempre lembrado, algo a mais do que o registro documental. Então isso acontece aqui toda hora na poesia da Bruna Mitrano. É uma poesia que impacta, é uma poesia que emociona, que te dá esperanças também. O próprio fato desses poemas existirem já são um grande sinal de esperança, uma luz acesa. E eu fiquei muito encantado e quero continuar lendo a Bruna, e não só a Bruna, como a poesia em geral. Vejam só como esse livro me serviu bem. Em nono lugar, Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano. Em oitavo lugar, eu trago este livro que me acompanhou ao longo de 6 meses lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro do canal, que serve aos apoiadores do canal. E eu fiz uma leitura em profundidade. Existem 6 vídeos comentando conto por conto lá no clube. Aqui no canal existe um vídeo também dando um panorama geral do livro. Falo de nada mais e nada menos do que do Aleph, do Jorge Luis Borges. O meu primeiro contato com o escritor argentino, depois de ter tido um contato muito prolongado com o Julio Cortázar no ano retrasado. Foi uma grande experiência, a inteligência, as manias, as obsessões do Borges, a sua capacidade de ser sintético e ao mesmo tempo altamente imagético, as imagens e atmosferas que o Borges cria, sobre as quais muito pouca gente fala, mas que são incríveis e que mostram a sua força como ficcionista. Tudo isso eu encontrei no Aleph, do Jorge Luis Borges. Assim, o tema do labirinto, o tema da eternidade, do infinito, dos espelhos, dos duplos, todas aquelas obsessões do Borges. E com elas a gente aprende demais. Mas há a verdadeira história, a verdadeira emoção, empolgação, aventura, intriga nesses contos também. Sobre isso pouca gente fala, e isso torna os contos muito mais saborosos e apreciáveis. Em oitavo lugar, o Aleph, do Jorge Luis Borges. Agora, em sétimo lugar, eu vou cometer uma pequena heresia, mas se não fosse assim, não seria eu. Em sétimo lugar, eu coloco Jorge Luis Borges, um escritor na periferia, da também argentina Beatriz Sarlo. Mas, Lucas, você vai colocar o livro que é o comentário na frente do livro comentado? Eu me justifico. Primeiramente, aqui, a Beatriz Sarlo não vai comentar apenas o Aleph. É um estudo em profundidade e com muita argúcia, principalmente, porque nem é tão extenso assim, sobre a obra e a pessoa e o contexto do Borges como um todo. E a penetração que ela tem aqui de tudo isso, e o resultado que ela consegue entregar, de modo a entender quem é esse Jorge Luis Borges, o que é essa obra, qual a sua singularidade, a sua relação com o entorno, são incomparáveis, incomparáveis. É um trabalho de inteligência das mais argutas. No ano retrasado, eu coloquei como uma das minhas melhores leituras o primeiro volume da biografia do Dostoiévski, escrita pelo Joseph Frank, porque aquilo ali é muito mais que biografia, é estudo crítico também, e é de uma inteligência sem par. Eu acho que a Beatriz Sarlo meio que faz as vezes daquele livro agora nessa nova lista. E aqui, então, eu consegui entender o Borges de um modo singular e consegui já estar preparado para muito do restante da obra do Borges de um modo singular. E fiquei curiosíssimo para continuar lendo os estudos, os textos escritos pela grande crítica Beatriz Sarlo. Então, em sétimo lugar, Jorge Luis Borges, um escritor na periferia, de Beatriz Sarlo, que inclusive tem um vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal. Em sexto lugar, também um livro lido para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, que inclusive eu convido você a participar.
Entre janeiro e fevereiro estaremos lendo nada mais, nada menos do que os contos completos da Virginia Woolf. Também leremos em janeiro o Hamlet do Shakespeare, acompanhado deste Hamlet ou Amileto, que é um grande livro introdutório e explicativo, escrito pelo Rodrigo Lacerda. E por fim, em fevereiro nós vamos ler a Antígona do Sófocles, que eu trago representado aqui por este livro, que tem tanto a peça quanto um outro texto mais moderno. Todas as referências para que você possa participar do clube estarão aqui embaixo, não deixe de conferir. Lá você vai encontrar também o vídeo exclusivo que eu fiz para essa peça de teatro. Nada mais, nada menos do que Esperando Godot, do Samuel Beckett. Eu queria ler Beckett desde que eu encenei uma peça na minha infância que tinha referências beckettianas. E foi uma grande alegria encontrar aqui, neste livro, trechos das falas que eu mesmo tinha. E o Beckett é esse escritor, talvez o último dos grandes escritores modernos, um dos primeiros dos contemporâneos, que transita por este que depois se tornou conhecido como o teatro do absurdo, e que trabalha muito com o quase nada, com o evanescente, com a areia que escorre e escapa das mãos. Mas com isso, com esse quase nada, com o não acontecimento, com o não elemento, com a não ação, com a inação, com a incapacidade do diálogo, ele consegue fazer algo grandioso. Esta é uma peça em 2 atos, nos quais no primeiro não acontece nada, no segundo também não. Mas, não obstante isso, é uma das melhores peças que eu já li. No vídeo exclusivo eu conto mais um pouco do porquê disso. Em 6º lugar, Esperando Godot, do Samuel Beckett. Em 5º lugar, um outro livro, outras peças que também trabalham com esse nada. Aqui ainda é um momento histórico em que o nada é menos nada, ele ainda é alguma coisa, mas já começa a se esvair. Falo das 4 peças do Chekhov, também lidas para o clube nos proporcionou grandes leituras, só que o vídeo exclusivo para essas 4 peças, salvo engano quase 1 hora de conteúdo, já está aqui no canal disponível para o público. Ali vocês podem perceber como que funciona o clube. E, gente, foi uma experiência de leitura incrível. Os encontros com o pessoal do clube me fizeram ter uma outra visão das peças do Chekhov. São peças que também não contam com a ação, não contam com grandes intrigas, em que os personagens geralmente não saem do lugar, mas justamente nessa inação, nessa incapacidade de mudar, nessa impotência diante de um mundo muito maior, existe um lirismo que o Chekhov extrai e que é de uma extrema beleza e que comove qualquer um de nós, porque todos nós podemos nos identificar com esses personagens e essas situações em um momento ou outro da vida. Então, em 5º lugar, as 4 peças de Chekhov. Em 4º lugar, este livro que já foi uma excelente leitura quando eu o li, mas que depois, conforme eu me distanciava dele, ele ia se tornando mais e mais relevante, maior e maior e maior. Falo de Cangaceiros, do José Lins do Rego. Este livro que vai tratar de um rapaz cujos irmãos são cangaceiros e que justamente por isso tem a sua vida transformada, posta sob ameaça, necessitando viver escondido, na expectativa de que em um momento ou outro o pior inevitavelmente vai acontecer. É um livro que dialoga com o Esperando Godot na medida em que fala da impossibilidade de ação e da espera. É um livro que dialoga com Don Quixote de La Mancha na medida em que fala dos caminhos. É um livro que se passa muito à beira dos caminhos, na expectativa das notícias que virão, que chegarão, e na iminência de se partir para um outro lugar. É um livro que dialoga, por fim, com a Orestia de Ésquilo, aquela série de 3 peças gregas que vai tratar justamente da vingança, do derramamento de sangue, da consecução da justiça com as próprias mãos. O cangaço muito era isso, a consecução da justiça com as próprias mãos, no mundo em que o Estado não dava conta de consumar a justiça.
No entanto, esse mundo é insustentável. É preciso atingir um outro paradigma. Só por essas 3 referências, grandíssimas referências, vocês já percebem a amplitude e a profundidade deste livro do grande escritor brasileiro José Lins do Rego. No canal, aqui no vídeo exclusivo que eu fiz para este livro, eu me debruço mais sobre os seus detalhes. Mas fica aqui essa mensagem. É um dos grandes livros da literatura brasileira. Em terceiro lugar, este livro que me proporcionou uma experiência estética incrível, reflexões idem, e a alegria de ter o meu vídeo sugerido por um dos grandes nomes da literatura alemã aqui no Brasil, o professor Marcos Vinícius Mazzari, responsável até pelo Departamento de Letras Germânicas da USP, que indicou o meu vídeo para os alunos na página do Facebook dele. Ou seja, mais alegre que isso, como eu poderia ficar. Terceiro lugar, subindo ao pódio, nada mais, nada menos do que Mário e o Mágico, do Thomas Mann. Meu Deus, que novela incrível! É um Mann na sua máxima potência. Eu que já li tantos livros do Mann, para todos eles há vídeo aqui no canal, vou deixar todos os links aqui embaixo. Eu, assim, arrisco dizer que talvez este seja o meu favorito, porque é aquele livro em que o Mann consegue dizer tanto sem ser explícito. É tudo nas entrelinhas, é tudo na construção mais geral, é tudo muito simbólico sem ser explícito, sem ser obviamente simbólico. É tudo romanesco, apesar de ser uma novela, é romanesco no sentido de que existe uma intriga, existe uma expectativa, existe uma surpresa, mas tudo isso serve a uma função maior, não só de mover a história, mas de refletir sobre pensamentos mais abstratos, conceitos mais abstratos, e nos entregar, então, insights novos. Há vídeo aqui no canal para este grande livro. Não deixem de ler. São pouco mais de 100 páginas, incluindo o estudo crítico, que é excelente e escrito justamente por Marcos Vinícius Mazzari. Então, você já pode resolver esse problema e ter uma das melhores leituras de 2024 logo em janeiro. Não espere mais. Em terceiro lugar, Mário e o Mágico, do Thomas Mann. Em segundo lugar, com a medalha de prata, este livro que por um triz não ganhou a medalha de ouro. É uma releitura. Eu não costumo incluir releituras dentro dessas listas, mas a verdade é que a releitura que eu fiz deste livro este ano contou quase como uma nova leitura, porque foi justamente feita para o clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, com uma profundidade, um aparato crítico em volta, nossa, que transformaram completamente a experiência. O vídeo exclusivo tá lá. Falo de nada mais, nada menos do que Da Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Ah, gente, se a gente fosse inteligente, fosse pensar bem, a gente só lia Clarice Lispector. Tem hora que eu tenho essa sensação. Porque é todo um universo, é um mundo inteiro, é um abismo de profundidade. Você pode cavucar, cavucar, cavucar nesses livros e vai sair coisa, vai sair petróleo, vai sair pedras preciosas, vai sair terra fértil propriamente dita. É impressionante. Foi essa a sensação que eu tinha. Eu sabia um pouco, tinha uma noção, tinha reflexões a respeito da vida de Macabeia a partir das leituras que já havia feito. Aqui a gente vê que há muito mais. A Clarice consegue fazer o seu primeiro romance mais social sem se divorciar do que ela sempre foi. E o que ela sempre foi, apesar de não ser explicitamente social, só podia chegar à Hora da Estrela. Então é um livro que diverge da obra, em certo sentido, mas ao mesmo tempo é um fruto mais do que orgânico e a culminação dessa mesma obra. No vídeo exclusivo que está lá para os apoiadores, eu comento em profundidade os motivos e as razões de todas essas considerações, mas posso dizer que esse livro tem tantas camadas, tem tantas possibilidades que vale um mergulho. Então, mergulhe. Em segundo lugar, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E em primeiro lugar, gente, aí assim, eu
Eu sabia que esse livro ia ocupar uma posição muito alta desta lista. Mas eu tinha dúvidas, porque realmente A Hora da Estrela estava muito ali na frente, nessa concorrência. Mario Mágico também nunca saiu. Esses dois eu sabia que iam entrarem no top 3. Aí chegou, tipo, Quatro Peças do Chekhov ali, ameaçou esse top 3. Cangaceiros também, estava sempre à espreita. Mas a verdade é que nenhum livro me causou a experiência física, emocional, vital que este livro que eu vou mostrar me causou. Nenhum foi tão impactante, teve a força da literatura assim, tão ao ponto, tão sem precisar de maiores considerações, maiores leituras, quanto este. E eu acho que é sempre uma força do livro, apesar de não ser necessário que seja assim, que ele consiga causar tudo sem maiores textos de apoio. Isso é sempre um mérito, na minha visão. Em primeiro lugar, o livro que me fez sentir como se eu estivesse grávido, que me fez ficar em pânico pelo destino de uma família e pelas decisões que ela vinha tomando, e me colocar no lugar dessa mãe com esse dilema moral tão atroz. Um livro que me fez ficar espantado diante da natureza que está ao nosso redor e que não segue nenhuma moralidade. The Fifth Child, ou A Quinta Criança, da escritora inglesa ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2007, Doris Lessing. Eu ouvi falar desse livro pela primeira vez no canal da Aline Aimee. Inclusive, eu fiquei muito contente por ver que a Aline Aimee também colocou este livro entre as suas melhores leituras do ano. E assim que ela me falou da sinopse, eu corri e comprei o livro. Isso é raro eu fazer. E ainda mais em inglês. Mas eu corri e comprei. E logo li, não enrolei para ler. Gente, é a história de um casal que vive ali nos anos 60, 70, na Inglaterra, que é um período em que as pessoas já vivem vidas mais modernas, mais parecidas com as nossas, em que não existem mais aquelas famílias extensas, tantos filhos. Mas eles têm a ideia de ter muitos filhos. Eles querem uma casa enorme, cheia de gente, eles acham que esses filhos vão trazer uma nova vida para a família mais extensa, dos parentes, vão trazer festa. E aí eles começam a ter filhos, com todas as dificuldades financeiras, principalmente, de energia que isso demanda, mas começam a ter. E de fato, dá muito certo. Os parentes realmente se reúnem naquela casa, festejam pra caramba, as crianças são adoráveis. Apesar das dificuldades, certa extenuação que vai incomodando o leitor, principalmente da parte da mãe da protagonista, que é a avó e que precisa ajudar, e essa senhora é muito explorada e ninguém percebe isso, enfim. Apesar de tudo isso, está dando tudo certo. Até que nasce o Ben. O Ben é a quinta criança, o quinto filho. E, gente, esse Ben é algo muito diferente. Ele é uma força indomável da natureza, bruta, com certo embotamento. Ele não é a criança normal no sentido dos outros filhos. Ele é diferente. Parece algo até diabólico, mas o livro em nenhum momento parte para o sobrenatural. É tudo uma coisa biológica, mas ele é uma criança especial, mas um especial no sentido da agressividade, da violência, do não sentimento pelo outro, do ensimesmamento no próprio mundo. Enfim, ele é um elemento extremamente estranho. Mas ele é o filho, ele é um filho deles. E o que fazer com esse filho? A verdade é que a vida deles nunca mais será a mesma. Façam eles o que fizerem com esse filho, aquela felicidade idílica já se esvaiu e nenhuma das soluções é capaz de te fazer voltar àquela felicidade. Então é um livro assim, dramático, trágico, verdadeiramente trágico no sentido grego da palavra, como nenhum outro. Que te faz pensar indiretamente sobre a maternidade, a inevitabilidade que existe na maternidade, a imprevisibilidade que existe na maternidade e, mais ainda, na natureza.
Porque eles estão sendo punidos, esse casal, mas eles não fizeram nada. Punidos por quem? Pelo quê? Simplesmente na loteria da vida calhou a eles esse prêmio que é o Ben. E eles têm que lidar com isso. E é triste acompanhar, mas é visceral e envolvente. Ainda não tenho vídeo para esse livro no canal, mas farei com certeza. Mas desde logo, sigam minha dica. Comprem em inglês, se lerem em inglês, uma leitura tranquila. Se não, procurem no sebo a tradução que existe da Nova Fronteira mais antiguinha. Vale muito a pena. Em primeiro lugar, a melhor leitura de 2023, The Fifth Child, de Doris Lessing. Mostrados os 10 livros, as 10 melhores leituras, eu venho agora fazer uma estatística do quanto eu li. Em 2023, eu li 44 livros. Desses 44, 4 foram releituras. Eu acho um número interessante, porque considerando que o ano tem mais ou menos 48 semanas, é como se eu tivesse conseguido ler um livro por semana, tirando um mês de férias. É um número bacana. Infelizmente, a quantidade de livros escritos por mulheres foi baixíssima. 12 livros de 44, pouco mais de 25%. É uma estatística que ela não aumentou, porque ela não aumenta naturalmente, é impressionante. Se você não faz um projeto específico, como eu não fiz, esse número não aumenta. Então é uma amostra que sirva como uma lição para mim e para outros que se interessarem, de que o movimento Leia Mulheres faz sentido, porque de outro modo esse número ele não aumenta. A gente acaba, por algum motivo cabalístico, cósmico, sociológico, antropológico, qualquer outra explicação, lendo só homens. Gêneros literários. A diversificação aqui foi bem interessante, porque eu busquei isso ativamente. Li 3 livros de poesia, o que para mim já foi uma revolução copernicana. Li 6 livros de teatro, livros inteiros, mas a verdade é que se contar as peças que eu li esparsamente e os livros que têm mais de uma peça, eu li 12 peças de teatro esse ano, um número bem bacana. Li 5 livros de contos, 3 novelas, sendo que 2 dessas novelas acompanham um estudo crítico, né? No caso do Homem da Areia do Hoffmann, acompanha o Infamiliar do Freud, e no caso do Bartleby, o escrivão do Melville, acompanha o comentário crítico do Agamben. Li 16 romances. Eu fiquei impressionado porque ainda li bastante romance, mas a verdade é que se eu fizer a conta dos outros gêneros, 3 mais 3, 6, mais 6, 12, 17, tá. Poesia, teatro, contos e novelas superam os romances quando somados. E os restantes foram livros de gêneros diversos, crítica literária, psicanálise, por aí vai. De 15 livros escritos por pessoas brasileiras, fiquei impressionado, porque esse número costuma ser bem maior no meu caso. Mas li 11 latino-americanos, então foi um número bem expressivo, somados brasileiros com outros latino-americanos que não brasileiros. Eu tenho 26 livros de 44, ou seja, mais da metade. Os outros se espalham entre várias nacionalidades. E por fim, eu posso dizer que eu tenho, assim, oficialmente marcado no Scooby, que eu não abandonei, 6 livros em andamento. Todos eles, na verdade, à beira da conclusão. Então, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais agora no final do ano, eu teria 50 livros lidos em vez de 6. E são livros, geralmente, até com uma certa extensão. É isso, pessoal. É tudo isso. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like. Deixem nos comentários se já leram algum destes livros, qual foi o top 10 de vocês. Compartilhem o vídeo com quem possa se interessar. Se inscrevam no canal, sobretudo, ative o sininho. E nos vemos ao longo do ano de 2024, sempre aqui no Diário de Leitura. Até mais!